Boa tarde. Agradeço antes de mais a presença de todos aqui nesta apresentação. Estamos aqui para apresentar a candidatura da CDU à União de Freguesias de Santiago da Carreira e Refojos, de Ribadavia. E antes de mais dizer que isto é uma candidatura importante para nós, na medida em que queria ressalvar dois aspectos. Um deles é o facto de isto se tratar de uma candidatura composta maioritariamente por elementos independentes. E o segundo aspecto que queria destacar é esta candidatura tem como grande bandeira a desagregação da União de Freguesias e a restituição das freguesias originais. O processo de elaboração desta candidatura é um trabalho de alguns meses. A CDU sempre se manifestou contra as uniões de freguesias, sempre lutou para a restituição das freguesias originais e foi com satisfação que vimos, particularmente na freguesia de Refojos, a criação de um movimento para a autonomização de Refojos como freguesia. Uma petição que teve mais de metade das assinaturas mais de metade da população de Refojos assinou a mesma e nós desde essa altura temos estado em contacto com este movimento e aqui no terreno com essa luta da população e esta candidatura é fruto desse resultado, desse trabalho que tem essa bandeira da desagregação, mas não só, defendemos também os serviços básicos para a freguesia, água e saneamento, e sobre isso o nosso candidato falará mais tarde. Passo aqui a palavra ao nosso candidato à Assembleia Municipal, o João Ferreira. Bem, boa tarde a todos. Antes de passar aqui a palavra ao Orlando, penso que é necessário esclarecer aquelas que foram as posições dos partidos políticos tomadas ao longo dos últimos tempos perante aquela que é uma questão central, uma das questões centrais aqui na Assembleia, aqui na freguesia de Refojos e também de Santiago da Carreira, que passa pela reposição das freguesias. Isto de modo a que as populações possam tomar conhecimento daqueles que foram os factos e assim julgar de acordo e tirarem as suas ilações para perceber a coerência de cada uma das forças políticas. Ora, na última década foi levada a cabo uma ofensiva destinada a limitar aquela que foi a participação democrática das populações, de que é exemplo maior o processo de extinção e de anexação das freguesias. PS, PSD e CDS negociaram e assinaram com a Troika um pacto de má memória para os portugueses, em que se obrigaram à redução significativa de autarquias, isto é, a identidade, a cultura e a história destas terras foi transformada por estes partidos num qualquer produto de mercado e assim serviu de moeda de troca por financiamento externo. Coube depois ao PSD e CDS, em 2013, a decisão de liquidar a régua e esquadro mais de 1 milhar de freguesias, não obstante a contestação generalizada da maioria das populações visadas, das autarquias, dos trabalhadores da administração local, de que não foi exceção Santo Tirso. E isto foi levado a cabo invocando intenções que se vieram a revelar totalmente falsas. Falou-se no reforço da coesão territorial, na melhoria dos serviços públicos, na maior eficácia da prestação destes serviços acompanhada de uma redução da despesa e o certo é que, volvia 18 anos, as consequências estão à vista. Não houve ganhos financeiros, não houve reforço da coesão territorial, antes acentuaram-se as assimetrias e as desigualdades já existentes. Para além do encerramento de inúmeros serviços públicos, a extinção das freguesias provocou um esvaziamento na maioria das freguesias, muitas delas nas quais a Junta servia como elo de ligação, como o último elo de ligação com o Estado, pois já tinham encerrado as escolas, a extensão de saúde, o posto do CTT, entre muitos outros serviços. Verificou-se também, por outro lado, uma perda de identidade acompanhada de uma redução da capacidade reivindicativa das populações, de um maior afastamento entre os eleitos e os eleitores, ou seja,
em suma, um cozinhado de empobrecimento democrático que deixou as populações à sua mercê. E face a tal sanha destruidora, o PCP sempre manteve o PCP e os eleitos da CDU sempre mantiveram uma posição coerente, de oposição intransigente, e por isso, em 2016, apresentaram um projeto de lei na Assembleia da República de reposição das freguesias extintas a tempo das eleições autárquicas de 2017, porém, contrariando aquela que eram as vontades e os anseios das populações, inclusive das populações de municípios e de freguesias por si governados, PS, PSD e CDS votaram contra. Em finais de 2019, o PCP voltou à carga com um projeto em tudo idêntico ao anterior e, uma vez mais, os suspeitos do costume votaram contra, PS, CDS e PSD, desta feita acompanhados pela Iniciativa Liberal, pelo PAN e pelo Chega. Sendo estes os responsáveis por esta reposição das freguesias não acontecer a tempo destas eleições autárquicas e, portanto, sendo uma questão a ser tratada para uma altura posterior às eleições. E também aqui em Santo Tirso, em Assembleia Municipal, ainda o ano passado, o representante da CDU apresentou uma moção em Assembleia Municipal, dizia eu, denominada Reposição das Freguesias, um imperativo democrático, que apenas mereceu o voto a favor do representante da CDU e do presidente da Junta de Freguesia de Vileiro. E por isso, se dúvidas houvesse, fica aqui esclarecido e bem patente quem sempre esteve ao lado das populações nesta matéria de uma forma coerente e também de uma forma assertiva. Porque nós não somos como outros que andaram adormecidos ao longo dos últimos anos perante esta questão e que agora, em tempo de eleições, acordaram, afirmando defender hoje aquilo que ontem recusaram. E, portanto, a CDU assume o compromisso, pois essa também é a vontade das populações, de lutar pela reposição das freguesias, repondo a justiça à injustiça que ocorreu anteriormente e exigindo, através de uma reforma que envolva, que promova a participação das populações, que respeite a autonomia das freguesias, que reforce a capacidade de prestação dos serviços públicos e, acontecendo essa reposição apenas com uma maioria da Assembleia da Freguesia e com a Assembleia Municipal, apelamos então ao voto na CDU, quer nas freguesias, quer nos órgãos autárquicos, sendo esse a garantia de que este processo avança. E por isso, sem mais demoras, eu passo a palavra a quem caberá esta tarefa de representar a voz daqueles que desejam a reposição das freguesias, o nosso primeiro candidato à Assembleia de Freguesia de Santiago da Carreira e de Refojos, Orlando Silva. Ora, boa tarde. Permita-me, antes de mais, agradecer a todos que tiraram o tempo do seu dia para estarem aqui presentes. Hoje anuncio, formalmente e publicamente, que serei candidato independente, integrado na candidatura da CDU, à Assembleia de Freguesia de Carreira e Refojos de Ribadiado, nestas eleições autárquicas. Agradeço desde já à CDU pelo voto de confiança e por priorizar os objetivos que temos em comum para melhorar estas freguesias. Para os que não me conhecem, sou um jovem de Refojos de Ribadiado, tenho como valores o respeito, a honestidade e a igualdade. A paixão pelas tradições é outra característica que me define e que me motivou a fazer esta candidatura, com a qual pretendo enaltecer os costumes e valores de cada freguesia. A nossa candidatura baseia-se em 3 pontos fundamentais e desses nós não abdicamos. São eles as pessoas, a cultura e o património. Será sempre essa a base de trabalho, aliada à vontade de fazer mais pela nossa população. A nossa principal prioridade consiste em lutar pela reposição das freguesias de Refojos e Santiago da Carreira. Este objetivo foi reforçado pela vontade da população, que demonstrou interesse na desagregação destas freguesias através de uma petição para o efeito que contou com a assinatura da maioria dos habitantes de Refojos. A cultura também tem que ser valorizada, até porque enaltecer os talentos das pessoas da terra faz com que as mesmas queiram ficar por se sentirem integradas. Por essa razão, outro dos nossos objetivos baseia-se em repor atividades como outrora foi o Refojos Ativo, um evento que levava vários tipos de cultura, desde o desporto às artes performativas, e que chegou mesmo a ter o Campeonato Nacional de BMX.
foi diferenciador, já que Refões era a única aldeia entre as várias cidades que constituíam o Cartaz. Ainda dentro deste ponto, realçar também o ADR Santiaguense, uma associação desportiva que moveu várias pessoas e que atualmente, apesar dos visíveis melhoramentos dos espaços desportivos, está esquecida. No que diz respeito ao último ponto da nossa candidatura, mais concretamente ao património, pretendemos reconhecer o valor do mesmo e melhorar a sua preservação, bem como a sua divulgação. A verdade é que os tempos que temos vivido ultimamente com a pandemia mostram uma enorme afluência de pessoas que vêm às nossas terras para terem um maior contacto com a natureza e usufruir da tranquilidade que as nossas áreas verdes transmitem. Exemplo disso são as Fervenças, um espaço que sempre foi admirado pela beleza e harmonia e que atualmente pode ser mesmo considerado um ponto turístico. Para levar a cabo estes objetivos, juntamos uma equipa jovem e dinâmica, que ao lado da população e da CDU irá avançar para que estas vontades sejam cumpridas. Tenho aqui alguns dos colegas comigo. Com tudo isto, pretendo inverter a tendência sentida nas freguesias, que leva a que os que aqui nascem e os que por cá passam não se consigam enraizar. Muito pela falta de oportunidades que faz com que as freguesias estejam cada vez mais vazias e envelhecidas. Tal situação não é favorável nem para os jovens, nem para os idosos, pois sem aqueles ficam cada vez mais sozinhos e desamparados. Assim, em conjunto com a intervenção da CDU nos restantes órgãos autárquicos, iremos promover as condições que permitam garantir a promoção de atividades integrativas para todas as idades, eventos culturais e desportivos, bem como a conservação, valorização e divulgação do nosso património. O vosso voto pode fazer a diferença e é realmente importante que valorizem o poder que têm em mãos. Apelamos ainda aos jovens que diminuam a taxa de abstenção que é sentida nessa faixa etária e se façam ouvir, já que somos o futuro destas freguesias. Sabemos que os vossos objetivos coincidem com os nossos, mas para que consigamos levar para a frente esses objetivos, precisamos do vosso apoio. E para dar mais força à nossa luta, apelamos ainda ao envolvimento e participação de todos os que cá vivem. Votem pelo vosso futuro. Votem pelas vossas freguesias. Obrigado.